Continuando então nossa super revisão para o Enem, eu vou falar agora de sólido geométrico, geometria espacial aí para vocês, ok? Então, geometria espacial é o nosso tema agora, tá? Então, o que a gente vai ver? Vai ver as figuras no espaço, sólidos geométricos. Vou colocar um sólido geométrico bem conhecido aqui nosso, olha só, o cubo, tá? O cubo. É cubo de gelo, pode ser aí um dado, pode ser aquele cubo mágico, tá? Então é algo bem conhecido da gente. Bom, eu quero lembrar você que nesta figura, nesse sólido geométrico, eu tenho alguns elementos que nos remetem à ideia de geometria plana. O primeiro deles são os pontos, ó. Os pontos, que são esses caras que eu estou marcando aqui de azul. Esses pontos aqui nós chamamos de vértice, tá bom? Então, aqui nós temos os vértices, ok? Tá, esses vértices a gente vai chamar de V, não sei porquê, né? Vértice, V, tudo bem, tudo tranquilo. Os camaradas que nos remetem à ideia de reta, que são esses que eu estou desenhando em amarelo aqui, tá? Nos dão a ideia de reta, que também é um elemento da geometria plana, eles vão receber o nome de arestas, que a gente vai chamar de A. E os elementos que nos dão a ideia de plano, tá? Os ladinhos aqui do cubo, ó, a gente vai dar o nome de face e a gente vai chamar de F, tá? Então eu tenho face, que é a F, a aresta, que é A, e o vértice, que é V. Tá? Então vou escrever aqui vértice, aresta e face. Quantos vértices aqui eu tenho nessa figura? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas arestas eu tenho aqui nessa figura? Vamos contar comigo também? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Quantas faces eu tenho? Se você pensar que o cubo, o dado, vai do 1 até o 6, eu tenho 6 faces. Ó. 1, 2, 3, 4, a de cima 5, a de baixo 6. Então, eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Ok? Vamos ver outra figura? Olha só. Essa figura aqui, muito bacana, muito bonita. Ó, um L, tá? Estou desenhando um L aqui pra gente. Ó, um L. Aí eu também tenho os mesmos elementos, ó. Vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices. Quantas arestas eu tenho, professor? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. E faces, quantas faces eu tenho? Se eu pensar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá de trás, 7. Aqui da frente, 8. 8 faces, tá bom? Qual que é a diferença dessas duas figuras? Volta aqui comigo, deixa eu falar com vocês. Essa figura aqui, tá? É um sólido geométrico chamado de convexo. E por que que ele é convexo? Imagina eu pegando esse cubo e colocando em cima de uma mesa, colocando em cima de um plano. Todas as faces desse cubo eu consigo colocar em cima do plano. Por isso que ele é chamado de convexo. Uma outra maneira de enxergar isso, se eu prolongar todos esses planos aqui, ó, todos os planos prolongados, não vai cortar a figura vai ficar intacta. Não vai mudar. Já esse outro aqui, ele é chamado de não convexo. Antigamente era chamado de côncavo, tá? Buraco, concavidade. Ele tem um buraco aqui. Como assim, professor? Eu não consigo colocar todas as faces desse cara em cima de uma mesa. Tenta, eu pego ele aqui, ó, e tento colocar isso aqui em cima da mesa. Vai ficar um buraco, não vai encaixar, tá? Não convexo, tá? Antigamente chamado de côncavo. De concavidade, buraco. Outra ideia, se eu corto esse plano, se eu prolongo esse plano aqui, ó, eu corto a figura meio, em duas outras figuras.
Por isso que é não convexo. É bom saber essa diferença. Tá bom? E aí, com essas notações de vértice, arestas, eu falo da primeira relaçãozinha que a gente tem. Relação de Euler. Relação de Euler. Tá, professor? Quem que é esse cara? Tá? Qual que é essa relação? A relação é simples. Ó, vamos fazer almoço 2 vezes. Olha lá. Em qualquer polígono, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Qualquer polígono isso acontece, tá? Então, se você lembrar, no primeiro que eu tinha desenhado para vocês, que era o cubo, que eu tinha falado que vértice é igual a 8, aresta igual a 12 e face igual a 6, você substituir aqui na formulinha, olha lá, 8 mais 6 é igual a aresta, que é 12, mais 2. 8 mais 6, quanto dá? 14. 2 mais 12, quanto dá? 14, ó. 14 é igual a 14. Quer dizer que a relação está certa. Volta um pouquinho mais para trás aqui comigo, ó. Esse desenho que eu tinha feito, olha lá. Eu disse, vamos fazer almoço 2 vezes. Vértice, quantos? 12. Faces, quanto? 8. Arestas, quanto? 18. Mais 2. 12 mais 8, 20. 20 é igual a 20, ó. Quer dizer que a relação está certinha, tá? Mas essa relação sozinha, ela não é nada. Eu preciso de mais outras 2 que eu vou falar com vocês, tá? A outra que eu vou falar é o teorema do Elhão. Teorema do Elhão. Ô, professor, quem que é esse Elhão aí? É o seguinte, eu vou dizer para vocês que a aresta é igual a Elhão dividido por 2. Ô, prof, quem que é esse cara? Você não falou quem que é? Elhão. São todos os lados das faces, tá? Ou das figuras, melhor assim, das figuras planas que formam as faces. Todos os lados das figuras planas que formam as faces. Esse é o Elhão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou somar todos os lados das figuras que formam a face, vou dividir por 2 e vou ter aresta. Só você pensar o seguinte. Imagina o cubo que eu desenhei ali para vocês. O lado do cubo é um quadrado. Eu junto 2 quadrados, pá, para formar uma aresta. Ou seja, é o lado de um quadrado mais o lado de outro quadrado, pá, que forma uma aresta. 2 lados para formar uma aresta. Por isso que eu pego L dividido por 2. Tá? Ó. Vem aqui comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só. Imagina o cubo de novo, que é mais fácil de enxergar, ó. Eu disse que ele tem 12 arestas. Foi o que eu falei. Mas eu contei, beleza? Mas se eu quisesse saber, vamos pensar comigo. O cubo é formado por 6 quadrados. 6 quadrados. Cada quadrado tem quantos lados? 4. 6 vezes 4 dá quanto? 24. Então o elão do cubo é 24. Então quer dizer que o número de arestas é igual a elão dividido por 2. Ou seja, a aresta é igual a 24 dividido por 2. E 24 dividido por 2 dá quanto? 12. Olha lá. 12 arestas. Acertou, miserável. Isso sempre vai dar certo. Não está acreditando ainda? Bom, vamos fazer outra figura. Vamos fazer uma pirâmide. Olha lá. Pirâmide do Egito. Pirâmide de base quadrangular. Tá. Quantas arestas tem aqui? Consigo contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Tá? Então, eu já sei que a aresta é igual a 8. Mas se eu não conseguisse contar, se eu não soubesse, eu tenho lá 4 triângulos e eu tenho um quadrado. Cada triângulo tem quantos lados? 3 lados.
4 vezes 3, 12 lados no total. Cada quadrado tem quantos lados? 4 lados. 1 vezes 4, 4 lados. Qual que é o elão? Qual que é a soma de todos os lados? 12 mais 4, 16 lados. E aí eu vou jogar aqui. Aresta igual a quanto? Soma de todos os lados, 16 dividido por 2. Que vai dar quanto? 8. Olha lá. Acertou, miserável. Agora você acreditou, né? Tá certinho, é isso mesmo. Tem que desconfiar. Mas é assim que resolve. Vou dar um exemplo bem tranquilão para vocês. Tem um composto novo aí. Vou colocar em inglês aqui, tá? T. Buckminster Fullereno. Olha lá. Buckminster Fullereno. Olha que nome grande da pega. Tá. Esse Buckminster Fullereno é um composto formado por átomos de carbono. A forma geométrica dele é um sólido geométrico formado por 20 hexágonos e 12 pentágonos. Tá? E a pergunta é, em cada vértice desse polígono tem um átomo de carbono, tá? A pergunta é, quantos carbonos tem o T. Buckminster Fullereno? Quantos carbonos ele tem? Essa é a pergunta. Ou seja, eu estou perguntando para você o quê? Quantos vértices ele tem? Queridos, a única coisa que eu tenho é o número de faces. Se eu tenho 20 hexágonos e 12 pentágonos, eu sei que o número de faces é quanto? 32. Tem 32 faces. Eu preciso saber o número de arestas. Então, o que eu vou pensar? Bom, se o exercício trouxe a figura plana que forma a face, eu consigo calcular o total do número de lados. Aí eu uso o teorema do Eleão. Tá, então como é que vai ficar, prof? Vai ser o seguinte, 20 hexágonos, 20 hexágonos. 12 pentágonos, 12 pentágonos. Cada hexágono tem quantos lados? 6. 20 vezes 6, quanto dá? 120 lados. Cada pentágono tem quantos lados? 5. 12 vezes 5, 60 lados. Quem que é o Elhão, então? Ó, 120 com 60, 180 lados. Esse é o Elhão. Então, eu vou fazer o seguinte, que a aresta é igual a 180 dividido por 2, que dá quanto? 90. Então, ele tem 90 arestas. Opa, então, peraí, já sei o número de faces, já sei o número de arestas, eu vou saber o número de vértices. O que eu vou usar? Teorema de Euler. Como é que é, gente? Ó, vamos fazer almoço 2 vezes. Tá lá. Essa formulinha. Vértice, é o que eu quero saber. Alface, 32. Aresta, 90. Mais 2. V igual a 92, menos 32. V igual a quanto? 60. 60 vértices. Quantos átomos de carbono tem o T. Buckminster Fullereno? 60 átomos de carbono. Bacana. Sem teorema do Elhão, a gente não resolvia essa parada, tá? Mas tem um outro teorema, que é o teorema sem nome, é indigente, esse não tem nome, tá? Preste atenção. Ele também serve para calcular o número de aresta, tá? E é uma situação específica que ele traz os tipos de vértice que a gente tem. Então, para poder falar dela, eu vou ter que falar de alguns tipos de vértice, tá? Então, primeiro, eu vou falar assim, ó, ângulo triédrico. Ângulo triédrico, tá, prof? O que é um ângulo triédrico? Na verdade, o ângulo triédrico está relacionado ao vértice que converge 3 arestas dele, tá? Ó. Então, esse vértice aqui é um vértice que converge 3 arestas. Da onde que eu tirei ele? Do cubo, ó. Pensa no cubo aqui, ó. Esse pedaço aqui é o vértice que converge 3 arestas, ó. É o mesmo desenho, tá vendo? Então, quando eu falo um ângulo triédrico, eu estou falando, é o vértice, ou o ângulo que tem esse vértice, tá bom? Ou o vértice que tem esse ângulo. É o vértice que converge 3 arestas.
Tá? Então é importante saber o que é um ângulo triédrico. Tá? É o menor deles. Depois é claro que a gente vai ter o tetraédrico. Ângulo tetraédrico, que é o outro mais famoso, tá? Então eu tenho 4 arestas convergindo do vértice. Professor, de onde você tirou isso? Pirâmide do Egito, olha lá. Pirâmide de base quadrada. Eu tenho um camarada que converge 4 arestas. Ó. Tá lá. Então, é o vértice que converge 4 arestas. Tá? Então, o que acontece? Da mesma maneira, eu tenho pentaédrico, hexaédrico e assim por diante. Os mais comuns, triédrico e tetraédrico. Tá? E aí eu vou dizer assim para você. Se eu sei quantos vértices tem, eu sei quantas arestas converge de cada um, eu vou ter o total do número de arestas. Só que é o seguinte, como eu estou contando pelo vértice, cada aresta ela tem um vértice no começo e um vértice no final. Ou seja, todas as arestas eu estou contando dobrado. Eu tenho que dividir isso por 2. Tá? Então vai ficar assim, ó. Não tem nome ela e nem tem letra, tá? É aresta igual somatória do tipo de vértice vezes quantidade desse tipo de vértice que eu tenho dividido por 2. Essa ideia. Somatória do tipo do vértice vezes a quantidade desse tipo de vértice que eu tenho dividido por 2. Tá? Vou dar um exemplo. Olha lá. 2, aliás. Aqui eu tenho o cubo, tá? E aí, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E esses 8 vértices, eles são triédricos, ó. 3 arestas que convergem dele. Então, pensa comigo, o número de arestas. Tipo de vértice, vértice triédrico. Então, eu coloco o número 3. Vezes quantidade desse tipo de vértice. Eu tenho 8 vértices triédricos. Então, 8 vezes 3, dividido por 2. Então, aresta igual a 24, dividido por 2. Aresta igual a quanto? 12. Eu já tinha falado para você que no cubo a aresta é 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Vamos para a pirâmide, ó. Vem aqui para a pirâmide. Eu já disse que o número de arestas aqui no caso é 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu quero ver isso na fórmula, tá? Então vamos comigo, na fórmula. Eu tenho 1 triédrico, 2 triédricos, 3, 4 triédricos. Ó, sai 3 de cada um. Então 4 triédricos. E eu tenho um aqui, tetraédrico. 4 triédricos e 1 tetraédrico. Tá? Então, vou fazer lá. Arestas é igual. Triédrico, 3. Vezes quantidade que eu tenho dele, 4. Mais tetraédrico, 4. Quantidade de vértices que eu tenho dele, 1. Dividido por 2. Que vai dar quanto? Ó, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2. Aresta igual a 16, dividido por 2. Aresta igual a 8. Que é o que eu tinha falado para vocês. Tá bom? Então vamos revisar o que eu disse agora, ó. Vamos revisar o que eu disse agora. Uma figura para revisar tudo. Vou desenhar essa figura aqui, ó. Eu vou colocar um cubo aqui e vou colocar uma pirâmide aqui em cima desse cubo. Tá? Tá aqui. Bom, vamos contar então lá. Vértice, aresta e faces. Dá um pausa aí e tenta fazer. Para e faz. Fez? Tá, vamos conferir quanto dá. Vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um aqui em cima, 9. Aresta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Face, 4 aqui em cima, 4 aqui do lado, 8. Mais uma aqui embaixo, 9. Qual foi a primeira relação que eu passei? Vamos fazer almoço 2 vezes. Quando eu ver, V é quanto? 9. Face, quantas faces? 9 também. Arestas, quantas arestas? 16. Mais 2. 9 mais 9, 18. Igual 16 mais 2, 18. Beleza? Quer dizer que a primeira relaçãozinha, carimba, que é legal. Tá bom? Se eu perguntar se esse cara é convexo ou não, é convexo, tá? Qualquer face dele eu consigo colocar em cima da mesa. Não tem um buraco aí não, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Segunda que eu disse, aresta é igual, tá, vamos pensar lá. Aresta é igual, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrado e 4 triângulo. 5 quadrados e 4 triângulos. Quadrado tem 4 lados, 5 vezes 4, 20. Triângulo tem 3 lados, 4 vezes 3, 12. O Lhão vai ser 32. Então, arestas, 32 dividido por 2, que dá 16. Confere comigo aqui, produção, 16. Olha lá, aresta igual a 16. Confere, tá? Agora, vértices. Triédrico, triédrico, triédrico e triédrico. 4. Tetraédrico, ó, tem 4 vértices, ou 4 arestas. Tetraédrico, tetraédrico, tetraédrico. 5 tetraédrico e 4 triédrico, tá? Então vamos colocar aqui. 4 tri e 5 tetra. Então eu disse o seguinte, aresta é igual triédrico, 3 eu tenho 4, mais tetraédrico, 4 e eu tenho 5, dividido por 2. Aresta igual a 12, mais 20, dividido por 2. 32 dividido por 2, que dá quanto? 16. Confere lá comigo, ó. 16. Tá? Esses são os conceitos básicos de geometria espacial. Nas próximas aulas a gente vai falar mais especificamente de área, tá? Vai falar um pouco de prisma, vai falar de volume, tá? Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos aí. E na próxima aula a gente vai continuar brincando com isso aí então, tá? Geometria espacial é muito importante dentro do Enem, tá? Pode dizer aí que pelo menos 5 ou 6 questões aí todo ano aparece de geometria espacial. E você não vai deixar passar nenhuma, beleza? Até a próxima!